Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Primeira parte. Capítulo 3. Juntos, Diodoro e Aurélia subiram a escadaria e entraram no quarto da menina. O calor estava sufocante. Diodoro sentiu o contraste, depois de ter experimentado o frio ar noturno. Havia também no quarto um estranho e desagradável odor. Janelas e cortinas fechadas, e Diodoro as abre rudemente. Ufa! Exclamou ele. Isto acaba asfixiando a menina. E de onde vem este mau cheiro que estou sentindo? As faces vermelhas de Aurélia empalideceram. Fora ela quem mandara fechar a janela. O ar estava frio. E Diodoro, apanhando as cortinas, abanou-as, impelindo para o meio do quarto a brisa que entrava. Fez sinal para a ama continuar a abanar as cortinas, ao que, assustadiça, tratou logo de obedecer. Diodoro aproximou-se da cama. Rúbria sorriu-lhe lá de seu travesseiro. Mas um sorriso doloroso, e a menina sacudia a cabeça escura, inquieta, estendendo a mãozinha para o pai. Ele a tomou fortemente entre suas firmes palmas morenas, e embora seu coração alterasse o ritmo ao verificar aquele calor, disse resolutamente: "O que é que há, minha filha?" Seus olhos observavam o rostinho dela, notando-lhe os contornos definhados, os lábios quentes e secos. A febre estava consumindo aquela criatura, a mais querida entre todas. Sob sua carne avermelhada, o tom cinzento da morte se insinuava. Como furtiva maré sob águas avermelhadas pelo sol, o terror torceu o coração de Diodoro. E Quepitá mansamente diz a Diodoro ter esfregado um lenimento de gordura de abutre, misturada à vesícula biliar de abutre, nos membros da menina. Eis o motivo do cheiro irritante. Este medicamento era eficaz para tendões doloridos. Diodoro ouviu a respiração lenta e difícil que vinha dos pulmõezinhos de Rúbria. Ainda segurando a mão dela, colocou a mão direita sobre o peito da filha. A vibração do coração foi sentida, rápida e frenética. A doença misteriosa que assim afligia os tenros tendões de seu corpo alcançara o coração inocente e o estava estrangulando. Rúbria, percebendo o medo e a preocupação do pai, informa que agora a dor já não era tão forte. O pai afagou-lhe os longos cabelos pretos que se espalhavam sobre o travesseiro, com dedos trêmulos. Eles estavam úmidos de suor. Afagou a face ardente, a curva delicada do pescoço, e disse consigo mesmo: "Que eu morra, mas que minha filha seja poupada. Torcei meu corpo e atirai-o no pó, mas que minha filha seja poupada. Para mim o fogo e a espada, de todas as maldições dos deuses, mas que minha filha seja poupada." Um grande e terrífico silêncio tombou sobre ele. O médico, após misturar a poção num cálice, achegou-o aos lábios da menina. Porém, ela teve náuseas. E Diodoro, fazendo um sinal para que o médico se afastasse, tomou o cálice. Obedientemente, então, e controlando as náuseas, a menina bebeu lentamente, gota a gota, parando com frequência para respirar em haustos. Aurélia começou a fazer massagens nas partes inchadas
das perninhas e bracinhos pacientemente e com firmeza disse à filhinha: "Ah, nós vamos mandar isto embora, não vamos?" Rúbia agarrava-se à mão do pai, mas voltava-se inconscientemente para sua mãe, como o faz um recém-nascido. Sem interromper sua tarefa, Aurélia levantou os olhos para o marido. Seu sorriso era cheio de amor. Seus olhos castanhos diziam-lhe: "Eu salvarei esta pequenina para ti. Não te tortures, meu querido." Para Aurélia era importante que Diodoro fosse poupado de um desgosto esmagador. O medo de Diodoro agora diminuiu. Voltou-se para Quepitá, o médico. Tratava com muita atenção aquele escravo e emprestava-o com frequência a seus amigos quando estes adoeciam. Prisco o mandara para a grande Universidade de Alexandria. Reconhecendo muito cedo que o rapaz tinha talento para a medicina. O pai de Diodoro gostava dele como pessoa e fizera Diodoro prometer que quando Quepitá alcançasse os 45 anos de idade, seria libertado e receberia ouro bastante para garantir-lhe a segurança. Em Diodoro não havia paciência para o sutil, o ambíguo, o secretamente sorridente, o sombriamente enigmático, o suavemente cético e silencioso. Pois Quepitá, aos 40 anos, era tudo isso. Jamais alguém soubera qual a sua origem racial, mas havia algo de egípcio em seu rosto magro, tão remoto, misterioso e moreno, com seu nariz cinzelado, adunco, com seus olhos oblíquos e secretos, sua boca de delgado recorte. Seu cabelo tão curto quanto o de Diodoro parecia pintado com pincel negro sobre um crânio comprido e frágil. Era alto, quase descarnado, e sob suas vestes os ombros ossudos mostravam-se largos. Tinha mãos morenas, longas e flexíveis, com unhas pálidas e juntas grandes. Diodoro acreditava que aquelas juntas revelavam o filósofo, mas se Quepitá tinha filosofias ocultas e místicas que Diodoro gostaria de descobrir, furtava-se agilmente às sondagens de seu senhor. "Não sei, senhor", murmurava com sua voz macia e de acento curioso, "não passo de um escravo." Isto irritava Diodoro. Quepitá o repelia, como a um soldado rude e estúpido. Quepitá certamente ria-se dele. Porém, pensava Diodoro, não se podia negar, era um homem sensato e grande médico. E Diodoro, olhando para Quepitá, recorda-se de um estranho episódio ocorrido naquela casa há alguns meses. Diodoro dera ordem para servirem excelente comida e vinho de sua mesa para a comemoração do aniversário do vigilante do pavilhão dos escravos. E dera também ao capataz, como presente, uma bolsa de moedas de ouro. Diodoro, estando em sua biblioteca, onde tudo era silêncio, houve um tumulto vindo da instalação dos escravos. Diodoro sorriu no esforço de ser indulgente. Teodoro, um velho, não teria mais muitas oportunidades para festividades. Que as moças bonitas dançassem diante dele, e os jovens pinoteassem, e o vinho corresse, e os ossos fossem atirados no piso de mármore, e a música batesse contra as paredes da casa. Porém, o ruído ia ficando cada vez mais alto, e Diodoro se preocupou com Rúbia e Aurélia, que se levantava antes de suas escravas. Havia um limite para tudo, mesmo para festas de aniversário.
Diodoro não confessou a si mesmo que o som de alegre vida humana sob a lua o arrastava, pois não era um romano austero que detestava frivolidade? Resmungou consigo mesmo que precisava deter aquele alarido, mas seu passo ia leve e rápido quando ele se encaminhou para o pavilhão dos escravos. As festividades haviam transbordado do pavilhão para o perfumado pátio dos escravos. O luar e a luz das lâmpadas misturavam-se para mostrar uma cena da desenfreada e devassa festividade. As moças escravas, particularmente aquelas que tinham deliciosos corpos rosados, estavam quase nuas, os cabelos saltando em torno delas, enquanto dançavam de maneira espantosamente licenciosa, os rostos brilhantes de lascívia, juventude e vinho. Tranças castanhas, negras e louras saltavam como frâmulas sobre seus seios despidos e membros arredondados. Os rapazes, vestidos como faunos e sátiros, saltavam no meio das moças em gestos escandalosos. E a música se esganiçava e erguia-se, dançava e ria, incitava, seduzia e guinchava. Refestelado como o próprio amo, no macio divã, Teodoro observava tudo com alegria e impotente sensualidade, enquanto sua cabeça branca marcava o ritmo da música, os dedos retorcidos estalando o compasso. O aroma das flores, das ervas, do vinho, do suor, das carnes assadas e quentes, bem como do pão, fazia-se um nevoeiro no ar. Diodoro ficou aterrado. Naquela casa tão correta e decorosa, como haviam aprendido as moças e rapazes tais danças vergonhosas, tais gestos licenciosos, tais canções, tais gritos obscenos? Era um bacanal. Tal coisa não devia ser permitida. Metido nas sombras profundas, o tribuno sentiu-se corar. Precisava ter uma conversa com Aurélia na manhã seguinte. Mas, com toda certeza, Aurélia também devia estar ouvindo todo aquele barulho. Por que não chamaram uma escrava severamente e não dera ordem para que se pusesse fim em tudo aquilo? Hesitou. Teodoro estava agora cantando com sua voz rachada e trêmula. Tinha começado a bater palmas. Para estupefação de Diodoro, o velho incitava as moças e os rapazes para fantasias ainda mais selvagens, com frases que seu amo nem sequer acreditaria que ele conhecesse. Tais palavras, pelos deuses! Agora, mais habituado à escuridão, reconheceu ele a alguma distância o vulto de Quebitá. Diodoro ficou estupefato, pois Quebitá jamais se misturava a outros escravos, e ali estava observando. Pensava Diodoro, ele também deve se sentir solitário. Subitamente Quebitá saiu da sombra, e Diodoro mal o reconheceu. Estava tão estranho, tão cintilante, tão secreto e tão contido, pois apesar de as moças e os rapazes se aproximarem dele em suas danças e recuarem em ritmo perfeito, Quebitá não se movia, nem recuava, apenas sorria. Diodoro franziu as sobrancelhas. Quebitá levantou a mão direita, como se quisesse detê-los. É loucura, pensou Diodoro. Quebitá, mantendo a mão erguida, dobrava o polegar para a palma de forma curiosa.
os dedos afastando-se, e depois de alguns momentos, o silêncio se fez. Não havia mais música. Sobressaltado, Diodoro observou que os dançarinos tinham se detido em posição de dança. Os músicos como que se haviam congelado, as mãos imóveis no ar. Teodoro tinha a cabeça tombada sobre o peito, e o silêncio era apenas quebrado pelos barulhos noturnos dos insetos, dos gritos distantes dos pássaros e os ladridos dos cães. Parecia tudo aquilo a cena de um mural, um pátio repleto de estátuas, um bacanal esculpido por um artista louco. Diodoro não podia acreditar no que via. De boca aberta e olhos fixos, esfregava os olhos e tornava a fixá-los ali. A noite estava muito quente, mas de repente ele sentiu um frio de morte. Algo farfalhou e um passo levíssimo se fez sentir. Diodoro deu um salto, subitamente assustado, e voltou-se. Keptá estava a seu lado, sorrindo sombria e respeitosamente. Depois, curvando-se, murmurou: "Eles te estavam incomodando, senhor." Diodoro estremeceu e deu 1 ou 2 passos. Sussurrou: "Que fizeste?" Os olhos insondáveis contemplaram-no seriamente, mas em suas profundezas havia uma faísca avermelhada. "Eu, senhor," disse o médico, levantando as sobrancelhas oblíquas, como que surpreendido por uma infantilidade. "Isto não é nada. Eu te vi através do pátio e era evidente que estavas aborrecido. Assim mandei que esses malucos parassem e eles me ouviram." "Que fizeste?" repetiu Diodoro, e agora, apesar de seu tremor, a voz saiu-lhe áspera e forte. Mais uma vez Keptá estudou-lhe o rosto, com zombeteria, surpresa. "Isto é algo que aprendi como médico, senhor." Voltou-se um pouco e contemplou a terrível cena diante dele. O luar, aqui e ali, banhava um jovem seio marmóreo, o movimento imobilizado de um braço, a curva de um joelho. "Isto te está alarmando, senhor?" perguntou Keptá, como que espantado. "Mas não é nada." Diodoro levantou o braço, um gesto involuntário de horror e ameaça. "Liberta-os imediatamente!" exclamou, afastando-se num recuo do médico, todas as suas superstições a arrepiar-lhe a pele. "Para o abandono e o ruído, senhor." Keptá parecia perplexo. "Logo amanhecerá." "Liberta-os, maldito!" berrou Diodoro. Estava terrivelmente amedrontado. "Para mais decoro, talvez?" urgiu a voz insidiosa em tom ansioso. Diodoro ficou em silêncio. Keptá parecia refletir sobre a frustração de seu amo. Ergueu então os ombros. Levantou de novo a mão, murmurando algo para si mesmo. A cena não se modificou subitamente, mas lentamente os braços e pernas começaram a se mover, a tombar, relaxados. Os corpos tornaram-se vivos, embora frouxos. Como que se movendo em sonhos, cabeças voltaram-se, pés começaram a andar, não na dança, mas em encantamento. O luar frio e imóvel brilhava sobre ombros pesados, membros entorpecidos. Um por um, os escravos deslizaram para fora do pátio, sem falar, sem se olhar, completamente inconscientes uns dos outros. Era como que observar uma cena de total exaustão e de inconsciência animal. Para Diodoro, aquilo era um terrível e insondável pesadelo.
Agora o pátio estava vazio. E Quepitá tranquiliza Diodoro. Eles esquecerão, Senhor, acreditarão que foram dormir, depois de uma noite feliz, de festança e alegrias. Suspirou, como são felizes tendo um amo assim tão indulgente. Afastou-se. Pela manhã, Diodoro obteve a confirmação. Teodoro agradecia ao amo pelas festividades da noite. Diodoro manda chamar Quepitá. Ele quer uma explicação para o acontecido. E agora, Diodoro sonda Quepitá sobre a questão do absoluto de Aristóteles. Quepitá não crê em absolutos, só Deus é absoluto. Que petulância, pensa Diodoro. Quepitá quer contradizer Aristóteles? E Quepitá tranquilamente esclarece a Diodoro de que a sabedoria não terminara com Aristóteles e que a última palavra ainda não fora dita. Diodoro estava desanimado. A vida tão caprichosa, a política tão instável, desejava ardentemente em seu íntimo que a filosofia, como a de Aristóteles, fosse eterna e imutável. A que se apegar no mundo imprevisível, se não for em filosofia? E agora Diodoro é direto. Dize-me, que fizeste aos escravos na noite passada? Apenas uma forma de hipnotismo, senhor, respondeu o médico. Uma ilusão, isso foi tudo. Ilusão de quem? Diodoro estava encolerizado. Quepitá ergueu delicadamente os ombros. Quem sabe, senhor? Diodoro, irritado, mandara que ele se retirasse. Os pensamentos que as palavras de Quepitá despertaram nele eram demasiadamente perturbadores, e assim ele os suprimiu o mais depressa possível. Não se havia lembrado mais deles até aquele momento. Diodoro concluiu que para Quepitá ele era um simplório. Porém, era simplicidade acreditar na virtude, no patriotismo, na moralidade, na honra, no dever? Diodoro suspeitava que para Quepitá, o misterioso, tal simplicidade era absurda. Mas com certeza, um homem que não acreditava em absolutos era um corrupto. Estaria direito que tal homem cuidasse de Rúbria? Mas quem em Antioquia, ou mesmo em Roma, era médico tão dotado quanto Quepitá? E, recordando-se de Lucano, apresentou a Quepitá a pedra. Tenho um amuleto aqui. Ah, sim, disse Quepitá. Amuletos às vezes possuem propriedades sobrenaturais. Diodoro franziu o senho. Estaria mais uma vez Quepitá a zombar dele? Quepitá pôs-se a estudá-la. Que vem a ser isto? Indaga Diodoro. A recebi de Lucano, filho de meu liberto Enéas. Quepitá ficou a refletir. Sabia do afeto de Lucano por Rúbria e do poder da sugestão. E em se aproximando do leito da menina, a entregou, dizendo a mesma se tratar de uma pedra mágica, achada por Lucano. E completa, com certeza os deuses o fizeram achá-la para ti. Rúbria olhou para a pedra e tocou-a timidamente, com o dedo frágil, e começou a sorrir. E mudando Rúbria de posição, ordenou que a pedra ficasse próxima da região do fígado inflamado e que a mesma deveria lhe ficar até a cura completa da menina. Diodoro, inclinando-se sobre a menina e vendo a pedra faiscar, informa a Quepitá não acreditar em magia. E Quepitá responde: Senhor, há muita magia no mundo. Basta acreditar nela para encontrá-la. Quepitá era incerto em suas afirmações, e o tribuno, franzindo as sobrancelhas, indaga ao mesmo sobre o que fizera mal à sua filha. Porém, no coração de Quepitá havia piedade, e difícil era dizer a Diodoro que aquela era a doença branca, e por isto fatal.
porém informa simplesmente ao tribuno que não havia ordenanças para que a menina morresse agora ou em um futuro imediato. Keptá sabia que Rúbia poderia, ao contato da pedra, manter a morte à distância. A força do espírito, a fé, refletia Keptá, realiza o impossível. Porém, Diodoro insiste para que Keptá lhe diga se o amuleto a irá curar. Não sei, senhor. E ela morrerá? Questiona Diodoro. Não é esse o destino de todos nós, senhor? Diodoro, lembrando-se das ervas que Lucano lhe dera, embora contrariado pelas evasivas de Keptá, as entrega, ordenando que prepare a infusão em vinho quente. E Keptá, abrindo o saquinho, leva-o ao nariz, inalando. O odor forte e amargo era um tanto desagradável. Keptá admira-se sobremaneira, onde o menino conseguira estas ervas, pois que as procurara em vão, sem encontrá-las, e as entrega à ama, ordenando o preparo imediatamente, e dirige-se até a cama da menina, como alguém que se visse diante de um milagre. Diodoro comunica a Keptá sua intenção de fazer de Lucano um médico, pedindo ao mesmo que comece a instruir Lucano e a verificar a sua capacidade. A ama trouxe então o cálice de prata com vinho quente, e Keptá habilmente misturou as ervas. Rúbia gemia abaixo, e ficava evidente que sofria grandes dores. A menina bebeu então obedientemente. Keptá ficou a observá-la por alguns momentos, e aos poucos os gemidos tornaram-se menos frequentes, e Diodoro pôde perceber a diminuição da angústia da menina, e disse: Ah, deuses! As suas pálpebras estavam umedecidas de gratidão. A febre recuara. A menina agora dormia, porém ainda pálida. Diodoro prometeu sacrificar 2 galos a Apolo. Agarrou as mãos do médico, pestanejando, para conter as lágrimas, e disse: Ah, Keptá, pede o que quiseres, e terás o que pedires instantaneamente, pelo seu trabalho desta noite. Keptá ficou calado, enquanto Diodoro lhe apertava a mão. Refletia que só um oportunista tiraria proveito do que não lhe pertencia, mas os escravos não têm escolha, a não ser o expediente, e disse tão baixinho que seus lábios mal se moviam: Minha liberdade, senhor. Diodoro foi apanhado de surpresa, comprimiu a boca, relanceou um olhar furibundo sobre o escravo. Ah, disse com voz ameaçadora, queres tirar vantagem da minha emoção natural? Keptá encolheu os ombros. Foste tu que sugeriste isso, senhor, não fui eu. Diodoro, agora colérico, desconfiado, lembrou a Keptá da promessa feita a Prisco. Sua liberdade chegaria aos 45 anos, porém teve de ceder. Iriam à casa do pretor em alguns dias. Pedindo apenas a Keptá que permanecesse ali até ser despedido. E Keptá informa não estar em sua intenção o sair dali, pois estava prescrito que ele deveria ficar e ensinar a Lucano. Aurélia tranquiliza o marido. Ele não estava a quebrar uma promessa, em antecipando a libertação do médico. Diodoro agora sentia desdém por Keptá. O mesmo havia se aproveitado da situação e ganhara a liberdade antes da data prefixada por Prisco. Keptá, em se afastando, após curvar-se respeitosamente ante Diodoro e Aurélia, busca a sua farmácia. Nela, compunha suas poções e linimentos e conservava os corpos reduzidos a pó de animais e insetos, bem como estranhas ervas, flores secas e substâncias inorgânicas
que nenhum outro médico conhecia, a não ser os que com ele se ombreavam. Aquela farmácia fazia parte dos aposentos de Keptá, e nenhum outro escravo se atrevia de ali entrar. Tinham pavor de Keptá, cochichavam entre si. Keptá tirava sangue dos mortos. Cheiros nauseantes o envolviam. Viam como que luzes, fogos fátuos, através de suas janelas. Agora Keptá preparava um líquido cor de ferrugem, que tinha um cheiro sobrenatural. O derramando em uma pequena bilha e o mantendo na mão, olhando para o céu além da janela, e teve em si uma revelação ao ver uma estrela. Ele chegara, bem-aventurados meus olhos que viveram para ver isso. Tateou no peito, procurando um pequeno objeto que dali retirou. Era feito de ouro, o desenho simples. Apertou-o de encontro aos lábios e curvou-se várias vezes, dizendo: Santo, Santo, Santo. O objeto que retirara de sob a veste balançava-se diante dele, pendurado a uma corrente de ouro, e aumentava diante dos olhos deslumbrados de Keptá, até dar a impressão de que abarcava o universo. Keptá dirigiu-se para o pátio. Perguntava a si mesmo: eles me deixarão ir? Em breve serei um liberto, e nada poderá me impedir. Caminhou para além da casa. Ele pertencia a uma fraternidade que observava uma estrela que viria. Agora Keptá alcançara um estuário junto às margens do rio Orontes. Olhando para o céu, viu a estrela, quase tão brilhante quanto o sol. Fora profetizado que ela se moveria, que ela apontaria o caminho. Ainda estava fixa. Então pensou Keptá: eles ainda não escolheram os que a devem seguir. Keptá, se ajoelhando, começa a rezar: Ó tu, por quem o mundo esperou tanto tempo, abençoado sou eu, pois me foi dado ver o teu sinal. Abençoada é a terra que te recebeu. Abençoada é aquela que te trouxe ao mundo, num lugar que não conheço. Abençoado é o homem, porque tu redimiste o homem. Porque agora os lugares trevosos serão resgatados. As regiões secretas serão reveladas, e as portas da casa do Senhor se abrirão, de par em par, até o fim dos tempos, e não haverá mais morte. Uma sensação súbita de incrível doçura veio ter a ele. Êxtase intenso, como se alguém, profundamente adorado, lhe tivesse sorrido e reconhecido, enviando-lhe uma mensagem de amor. Lágrimas rolaram pelas suas faces trigueiras, e ele ergueu as mãos para o céu, num gesto de adoração e de arrebatada humildade. Murmurou audivelmente: fui limpo, fui salvo, o que havia de mal, de zombaria ou de dúvida, em mim foi destruído. Banhei-me nas águas da vida. Desta hora em diante eu nasci, abençoado seja o nome do Senhor. Uma grande quietude e uma imobilidade se apoderaram dele, como uma bênção. Paz imensa envolveu-o. Não importava não ter sido escolhido para ver com seus próprios olhos aquele que nascera nessa noite, porque o que nascera estava com todos os homens, em todos os lugares da terra, naquela hora, e jamais tornaria a partir. Keptá fora então tomado de surpresa, ao ver que Lucano também estava ali, observando também a estrela. Então Keptá falou baixinho para não sobressaltar a criança. Lucano, por que estás fora de tua casa a esta hora tão tardia? Lucano voltou vagarosamente a cabeça e sorriu. És tu, Keptá? Eu não podia dormir. Por isso esgueirei-me para fora do quarto, pois tinha visto a estrela pela minha janela. Foi como se ela me chamasse e eu não pudesse desobedecer.
e juntos contemplaram a estrela. O que ela estaria dizendo? Lucano tinha a certeza de que um dia lhe seria isto revelado. Quepitá fala a Lucano da intenção de Diodoro de enviá-lo para a escola de medicina de Alexandria, e que seria, até que isto se desse, seu professor. E Lucano alegrou-se, olhou para Quepitá, não tinha medo dele. E agora, questionado por Lucano, Quepitá conta um pouco de sua história. Era um caldeu, viera criança ainda para a casa de Prisco. Seu pai havia sido um sacerdote, não conhecera sua mãe. Tornara-se escravo quando, em uma viagem, a caravana na qual viajavam fora atacada por ladrões e seus pais mortos, e junto a muitos outros fora vendido. Quepitá pertencia a um povo mais antigo que os próprios judeus, e é deste povo que surgiu Abraão, considerado o pai dos judeus. Vieram para a terra de Ur, precedentes de um lugar ainda não registrado. Lucano questiona Quepitá sobre o Deus desconhecido. Quepitá esclarece que no Egito um homem chamado Moisés travou conhecimento com a sabedoria e mistérios dos antigos sacerdotes, sabedoria esta adquirida na antiga Babilônia, e trouxera aos homens os 10 mandamentos. Agora Quepitá retira um objeto de ouro das vestes e o mostra a Lucano. É uma cruz, o sinal da infâmia dos romanos, onde executam criminosos. Porém, Quepitá profetiza: isto é a luz do mundo, um dia saberás. Agora, Quepitá e Lucano tiveram um sobressalto e se encheram de temor e respeito. A estrela se movera. Ficaram a olhar até que a estrela desceu lentamente, mergulhando no mar róseo da manhã, e perdeu-se para eles, e eles se sentiram desolados. Foi-se, lamentou Lucano. Não, respondeu Quepitá, enxugando os olhos na manga. Jamais ela se perderá, jamais, até o fim dos tempos. Contemplou a cruz na palma de sua mão e pensou: e sobre isto escarrarão, e isto será ignorado, ridicularizado e blasfemado, mas nunca será esquecido, nunca explicado, nunca desvanecido, apesar da violência das raças ainda por nascer, apesar da guerra, da morte, da agonia, do sangue e da treva e fogo dos últimos dias e da última e desvairada fúria dos homens. Voltou-se para Lucano e por um momento sentiu inveja. Abençoada és tu, criança, disse consigo mesmo, e depois pensou: abençoado sou eu, que devo ensinar-te. Uma fria austeridade voltou ao rosto de Quepitá. A aurora translúcida, cor de papoula, erguia-se por trás das grandes árvores e das palmeiras que farfalhavam à brisa matinal. Rúbria sofre da doença branca e jamais alcançará a idade adulta. Ouve, não chores tão alto e não te impressiones tanto. Por que choras? A vida não é coisa tão bela para a grande maioria. Nascemos obscuramente, vivemos obscuramente e morremos obscuramente. Mas o que te disse não deve ser contado ao tribuno Diodoro, para que seu coração não se despedace antes do tempo. Lucano cobriu o rosto com as mãos e Quepitá, compassivo, sacudiu a cabeça. Para os jovens a morte é impossível. A morte é o supremo e inacreditável horror. Olhou para o céu aperolado, onde a estrela estivera, e suspirou. Precisas dizer-me onde encontraste as ervas que suavizaram as dores da senhora Rúbria. Encontrei-as nos campos e à margem dos regatos, e sabia que elas eram boas, Quepitá. A voz do menino era apenas um sussurro de medo. São boas. Precisas encontrar mais para mim, a fim de evitar-lhe sofrimento. E eu as secarei e reduzirei a pó para destilar-lhes a essência, pois são preciosas.
levantou alto e distante, e Lucano levantou-se com ele. Já é manhã, disse Kepitá, tua mãe deve ter estado à tua procura. Vai, menino, e não fales do que te falei, porque se o fizeres, nada mais te ensinarei. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada,